A paz do Senhor, povo de Deus, ô glória! Estamos iniciando mais uma programação, Momento com Deus, e nesta oportunidade queremos agradecer ao Senhor por mais uma noite deste dia, a qual o Senhor nos concede de poder estar na sua presença, adorando ao Senhor na beleza de sua santidade. E eu rogo-vos as orações dos irmãos ao nosso benefício, para que Deus nos ajude com uma palavra nesta noite. E eu quero neste momento agradecer a Deus pela tua vida, pela tua família, pelos teus parentes, pelos teus amigos, pelos nossos amigos que nos acompanham e que todos os dias têm nos acompanhado nesta programação de Deus para os nossos corações. Eu convido a você para estar orando a Deus juntamente conosco, para que o Senhor nos ajude, nos dê graça, nos fortaleça mediante a sua palavra, amém? Ore comigo, Senhor nosso Deus, nosso Pai, assim te agradecemos, Deus, assim te louvamos e assim bendizemos o teu santo nome, ó Pai. Nos ajuda, Senhor, nesta noite, para que possamos, ó Deus, trazer uma palavra da tua parte, para que esta noite, Senhor, seja uma noite de bênção na tua presença e que as vidas, ó Pai, queiram nos escutar, que possa, meu Pai, ser abençoado como tem sido todos os nós, meu Pai. Ó Deus maravilhoso e eterno e todo-poderoso, eu te agradeço, ó Deus, pela minha família, por nossas famílias. Eu te agradeço, ó Pai, pelos amigos que têm nos acompanhado, ó Pai, que têm orado conosco, que tem intercedido, meu Pai, por esse projeto. Sabemos, ó Pai, das dificuldades, Senhor, que é estar na tua presença, mediante a perseguição, mediante os obstáculos da vida, mas cremos, meu Pai, no poder da tua palavra, e é por isso, ó Pai, que professamos a ti como nosso Salvador, como nosso Senhor, como Deus que excede todo entendimento, e que cremos, ó Pai, no teu poder, no teu agir, na tua beneficência, ó Pai, para conosco. Te pedimos, ó Pai, da tua graça, do teu Espírito Santo, ó Pai, que possa adentrar nas vidas que nos acompanham, meu Pai, que tem, acompanhado esta programação, obviamente, de contínuo, e queremos te pedir, meu Pai, por aqueles que estão enfermos, por aqueles que estão nos hospitais, meu Pai, tu sabes a necessidade dos teus filhos, dos teus servos, e cremos, ó Pai, na tua palavra, que é fiel, ó Pai, para operar o milagre conforme a tua vontade, Senhor. Tu és o mesmo ontem, hoje e eternamente, ó glória. Nos ajuda, ó Pai, nesta noite, para a glória do teu nome. Fica conosco, é o que te pedimos e desde já te agradecemos, desde já te rogamos, em nome de Jesus. Amém? Ó glória. Queremos agradecer a Deus por este grande privilégio a qual o Senhor nos concede de estarmos reunidos na sua presença. E eu quero ler um texto com os irmãos que se encontra no Evangelho de Jesus, escrito por Lucas. Evangelho de Jesus, escrito por Lucas, capítulo de número 5. Capítulo de número 5. Evangelho de Jesus, segundo escreveu Lucas, doutor Lucas, ô glória. Capítulo de número 5. E o verso 11, para a nossa meditação. E levando os barcos para a terra, deixaram tudo e o seguiram. Ô glória! Eu vou repetir, tá? E levando os barcos para a terra, deixaram tudo e o seguiram. Ô glória! Compartilha aí, povo de Deus, compartilha esse projeto aí, você que está em sua casa, você que está no seu trabalho, você que está na casa dos amigos, na casa dos seus familiares, compartilha essa programação, é uma programação de Deus para nossas vidas e tem sido de bênção para a minha família, para nossas famílias e para a vossa também. Nós lemos um texto aqui, inserido no capítulo 5 do Evangelho de Lucas, a partir do verso 1, a gente vai compreender, irmãos, que aconteceu que apertando a multidão
para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré. Eu quero vos dizer, mediante, que este lago que Jesus se encontrava com esta multidão, conhecido como o lago de Genezaré ou mar de Tiberíades, segundo os estudiosos nos afirmam, que aproximadamente este lago ele tem 19 quilômetros de comprimento e 13 quilômetros de largura, ou seja, é um lago enorme. E muitas vezes a gente vai compreender que algumas traduções vão falar mar e outras vão dizer que é ao lago ou o lago de Genezaré. E o texto nos diz que apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus. Glória ao Senhor Jesus para todo sempre. É bem verdade que o ministério de Jesus, a gente vai acompanhar que os evangelhos vão narrar a história de Jesus, a escolha dos discípulos, os primeiros milagres que são testemunhados pelas escrituras sagradas, nos evangelhos sinóticos, por que não, todos os evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas, o evangelho de João, vai narrar todo o episódio de Cristo Jesus no seu ministério terreno e vamos compreender que desde o princípio, desde da sua primeira aparição, a gente vai compreender que era de bênção para todos que ouviam a palavra de Deus. E é interessante que a partir do momento que Jesus ia operando os milagres, ia curando, ia libertando, ia sendo notório por toda a circunvizinhança, por toda a Galileia, por toda a Judeia, por toda Cafarnaum. E a gente vai compreender que a cada dia, a cada momento que Jesus ia operando os milagres, ia crescendo a multidão, a gente vai compreender alguns milagres que Jesus operou e Jesus chegava a dizer: não conte a ninguém. Mas não tem como ficar calado mediante ao milagre que recebemos de Deus. Oh, glória! É algo que a gente compartilha, a gente divulga, a gente explica, não é verdade? Aonde estávamos e como estávamos, e a partir do momento que Jesus nos visitou, algo aconteceu. E é bem verdade que a gente vai explicar também este grande texto, esta pesca maravilhosa do Senhor Jesus Cristo. E é bem verdade que a gente vai compreender que aonde Jesus estava, ao lago de Genezaré, o texto diz que apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus. E é interessante que as palavras de Jesus é algo tão doce, tão maravilhoso para quem ouve, e para quem teve a oportunidade de vivenciar o ministério de Jesus presencialmente, é algo que é indescritível, é algo que não tem como explicar, de proeza, de bênção, de doçura que era ouvir a palavra de Jesus. É interessante que o texto do Evangelho de João, capítulo 7 e o verso 46, nos diz o texto que os principais dos sacerdotes e fariseus mandaram alguns servidores prender a Jesus mediante muitos milagres que ele tinha operado. E o interessante é que quando os servidores voltaram para os principais dos sacerdotes, eles disseram, por que não trouxeste Jesus? E eles disseram: nunca homem algum falou assim como este homem. Ô glória! Então veja que os próprios servidores, que foram buscar Jesus para tentar prendê-los, eles não tiveram coragem, mediante ao ouvir Jesus anunciar as boas novas, a pregar sobre os sermões, as parábolas, por muitas vezes ministradas pelo Senhor. Então é por isso que a multidão ia crescendo, ia se multiplicando,
pois ouvir Jesus é algo que muda nosso ser, muda nossa vida, muda nosso cotidiano. É bem verdade, se fôssemos perguntar, né, a você que já é cristão, você que já aceitou a Jesus Cristo, é óbvio que você vai dizer: Jesus mudou a minha vida, eu estava perdido, eu estava no lamaçal do pecado, mas ouvi a voz de Deus soando no meu coração, me deu coragem, me animou, me revigorou, né, me deu forças, oh glória! E é por isso que estamos aqui, porque a presença de Jesus é que nos contagia, é que nos move, é que nos comove e que nos faz entender que é Ele que está no controle de nossas vidas. Glória a Deus por isso. E é bem verdade que a gente também vai compreender os próprios discípulos, quando estava com Jesus no capítulo 6 do Evangelho de João, no capítulo 6, a partir do verso 60, quando muitos abandonaram Jesus mediante a sua pregação, mediante os sermões. E interessante que quando Jesus pergunta aos discípulos se eles também iam desistir, se eles iam recuar, e se muitos, né, iriam voltar atrás, ou tornar como tornaram para trás. E interessante que Pedro, né, vai dizer a Jesus, né, para quem iremos nós? Tu tens as palavras da vida eterna, e nós temos crido e conhecido que tu és o Cristo, o Filho de Deus. Oh glória! Então veja que os próprios discípulos, a partir do momento que foram chamados, os 12 separados para caminhar com Jesus no seu ministério, a gente vai compreender mediante que os próprios discípulos, o próprio Pedro vai dizer: para quem iremos nós? Tu tens a palavra da vida eterna, e temos crido e conhecido que tu és o Cristo, o Filho de Deus. E é bem verdade neste capítulo 5, que Jesus vai dizer no texto, no verso 2, e viu estar 2 barcos junto à praia do lago, e os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. Então veja que os discípulos tinham acabado de retornar da pesca, estavam já lavando as redes. Os discípulos já tinham descido dos barcos, já estavam se organizando, já estavam se preparando para voltar para casa. E é bem verdade que a gente vai compreender que esses discípulos, eles não estavam felizes, eles não estavam alegres, eles estavam tristes, estavam preocupados. Veja que o texto vai dizer que os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. E o verso 3 diz: e entrando num dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra. E assentando-se, ensinava do barco a multidão. E quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar. E respondendo Simão, disse-lhe: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas porque mandas, lançarei a rede. Oh glória! Então veja que os discípulos estavam desanimados, estavam tristes, pois não obteram resultado em suas pescas. Passaram a noite trabalhando e nada apanharam. Imagina você ter esta infelicidade de buscar o pão, de trabalhar e você não vender, não conseguir, e você tendo alguém esperando em casa para dar de comer. Imagine seu coração neste momento, a frustração, a tristeza, a decepção, a angústia de olhar para os seus familiares que estão lhe aguardando, esperando você levar algo, e você não ter o que levar para a sua casa. Estava assim esses discípulos. Estava assim Simão Pedro, juntamente com André, Tiago e João.
estavam praticamente frustrados, porque a noite deu errado. Estavam lavando as redes quando Jesus se apoderara daquele barco para continuar a pregação. O interessante é que quando Jesus acabara de ministrar a palavra, veja que Jesus estava tratando coletivamente. Jesus estava trazendo uma palavra para a multidão. E agora Jesus se direciona para um grupo seleto, um grupo menor, que eram os discípulos, que Jesus já tinha conhecido, Jesus já tinha falado com eles já testemunharam alguns milagres que Jesus tinha operado. Outrora, Jesus tinha operado o milagre do paralítico de Cafarnaum, eles tinham visto. Outrora, Pedro testemunhou Jesus curando a sua sogra. Outrora, os discípulos também acompanharam alguns endemoniados sendo libertos. E eles estavam agora mediante a Jesus, mediante a uma noite frustrada, porque o texto vai dizer que eles eram pescadores. Como ofício da sua profissão, eles conheciam o que estavam fazendo e mesmo assim deu errado esta noite. Quantas noites das nossas vidas que deram errados, quantas noites que o sono fugiu, quantas noites de frustrações, de aflições, de angústias, de necessidades, de aperto na alma, por não ter alcançado o objetivo, não ter alcançado o sucesso, aquilo que muitas vezes estamos em busca e não alcançar, em não se obter, vem o desânimo, vem a angústia, vem a aflição. E estes discípulos estavam angustiados, porque a noite foi frustrada, a noite foi de angústia, a noite foi em vão. A noite foi algo para não se lembrar mais do que tinha acontecido. Eles já estavam lavando as redes, já estavam prontos para seguirem o seu caminho durante o dia. E é interessante notar que durante este momento, durante este episódio, durante esta oportunidade, surge algo que vai mudar a situação. Algo que vai mudar a rotina, vai mudar, vai trazer a esperança novamente para aqueles que estavam perdidos nas suas decepções, nas suas angústias. E é assim que muitas vezes nos encontramos quando tentamos algo e dá errado. E muitas vezes chegamos em casa, a cabeça apertada, o coração triste, e a gente olha para os nossos recursos e não encontra soluções para resolver os nossos problemas. Assim estavam estes discípulos, angustiados, desanimados, mas vai surgir algo que vai mudar a rotina, vai surgir algo que o improvável vai se tornar provável. Aquilo que aparentemente está dando errado vai agora dar certo. E é interessante notar que a palavra de Deus, ela vai nos mostrar à luz das Escrituras Sagradas que quando Jesus, acabando de falar para a multidão, ele dá a seguinte ordem para Simão, dizendo: faze-te ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar. Veja que Jesus vai dar uma palavra para os discípulos acerca do que tinha dado errado. Quando Jesus manda eles voltar para o mar alto, voltar para o lago de Genezaré, porque eles já tinham dito. E outra, eles vão dizer depois que, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos. Nada apanhamos. Então, quando Jesus dá a ordem, os discípulos não tinham dito nada a Jesus ainda que tinha dado errado. Mas Jesus é aquele que sonda os nossos corações. É aquele que conhece nossos pensamentos.
É aquele que o salmista Davi, no Salmo 139, vai dizer que de longe ele entende meu pensamento. Antes que eu venha a pronunciar alguma palavra, ele já sabe o que eu vou falar. Antes que eu me levante, me assente, ele já conhece. Antes que eu fosse formado no ventre, ele já conhece. Ele conhece a tua história. Ele conhece a tua necessidade. Ele conhece as tuas dores e as tuas faltas. E sabes o momento certo de operar o milagre em nossas vidas. Muitas vezes, irmãos, estamos tão angustiados que a gente quer o milagre agora, não é verdade? Porque estamos sendo afligidos, estamos sendo oprimidos pela necessidade. E é bem verdade que a falta exige nossas atitudes de buscar a solução, de buscar recurso, de buscar algo que só de Deus pode acontecer. E quando Jesus, ele dá ordem para Simão, faze-te ao mar alto e lançai as vossas redes para os pescar, Jesus sabia que aquela noite para os discípulos tinha dado errado. Jesus sabia que aquela noite nada apanharam. E Jesus vai dizer, vai ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar. Oh, glória! Bendito seja o nome de Jesus. E mediante a ordem de Jesus, mediante as ordenanças de Cristo, está o segredo de obtermos o resultado, de obtermos o milagre, de obtermos a conquista, de obtermos o sucesso, está em obedecer. Obedecer a Deus faz com que os céus, ele se mova ao teu e ao nosso benefício. Eu vou repetir, você não entendeu. A obediência a Deus faz os céus se mover ao teu e ao nosso benefício. Glória a Deus por isso. E é bem verdade que Simão, ele ainda chega a questionar. Ele chega a dizer, mestre, nada apanhamos durante toda a noite, mas porque mandas, lançarei a rede. Oh, glória! Simão estava diante daquele que tudo pode. Simão estava diante daquele que tudo faz. Simão estava diante daquele que traz à existência o que não existe para nos dar a bendita vitória. E eu quero te chamar a atenção para este momento, para te dizer algo de Deus para você. Quando Simão disse, porque mandas, lançarei a rede. Porque mandas. A ordem de Jesus é simplesmente o resultado da colheita. A ordenança de Jesus é o resultado da providência. A ordenança de Jesus é o resultado da provisão. A ordenança de Jesus, quando ele diz algo para fazermos, ele está dizendo, vai acontecer. Oh, glória! Já deu certo. Porque mandas, lançarei a rede. Oh, glória! E fazendo assim, glória a Deus. O texto vai dizer, e fazendo assim como, irmãos? Obedecendo a vontade de Jesus. O texto diz, e fazendo assim, colheram uma grande
quantidade de peixes, e rompia-se-lhes a rede. Oh, glória! Aqui está, meus irmãos, a bênção para aqueles que obedecem a Deus. Aqui está a colheita de todos aqueles que fazem a vontade de Deus. O momento e a circunstância não é favorável. O momento e a ocasião talvez seja improvável. O lugar talvez onde você está seja o mais difícil possível pela obscuridade, pela dificuldade que lhe cerca, que lhe rodeia, pela falta e pela necessidade. Mas uma coisa eu te digo nesta oportunidade: a ordenança de Jesus, ela gera milagres. A ordenança de Jesus, ela gera resultado. A obediência em Jesus, a obediência para com Jesus gera colheita, gera resultado, gera provisão, gera providência, gera resultado, gera sucesso, gera conquista, e fazendo assim amontoarás no teu coração a maravilhosa bênção de Deus reservada ao teu benefício. É você obedecendo a vontade de Deus e Deus agindo. É você obedecendo e fazendo a vontade de Deus e Deus abrindo o mar vermelho para fazer você entrar, assim como ele fez com Moisés. É você obedecendo a vontade de Deus, independente da situação, independente da circunstância, independente do momento, independente que alguém não esteja entendendo nada e alguém talvez chame você de louco ou de louca. Ah, esse irmão está ficando doido. É verdade, estamos loucos sim, de fato, você não está mentindo, mas estamos loucos por aquele que mudou a minha vida, por aquele que purificou o meu ser quando eu estava perdido, quando eu estava abandonado. Aquele Jesus, aquele Senhor que era, o que há de vir, o Todo-Poderoso, sim, aquele que é o Alfa, o Ômega, o princípio, o fim, aquele que é a primícia dos que dormem, aquele que ressuscitou Lázaro, que estava já em decomposição, sim, é este Jesus. Oh, glória! É este Jesus que servimos. É este Jesus que adoramos, é este Jesus que bendizemos o seu santo nome, para a sua glória, para o seu louvor. Aleluia, glória a Deus. E quando os discípulos fizeram assim, teve resultado. E quando fizeram assim, colheram algo que nunca tinham colhido. Os discípulos nunca tinham passado por esta experiência de alcançar tantas beneficências, tantos peixes, porque o texto vai dizer que quando eles começaram a colher aquela grande quantidade, e rompia-se-lhes as redes, ou seja, as redes já não cabiam tanta bênção, tanta providência. A colheita foi algo espetacular. A colheita daqueles discípulos daquele dia foi algo que eles jamais tinham visto e tinham contemplado. O que eu quero te dizer nesta oportunidade para a tua vida, o que Jesus vai fazer quando você começar a fazer assim como o irmão Anderson, a obedecer a palavra de Deus. E quando você começar a obedecer a palavra de Deus, vai ser tanta bênção, vai ser tanta providência, vai ser tanta provisão ao teu benefício. Escuta, rapaz, escuta, irmão, o que Deus vai fazer na tua vida vai ser algo tão grande, vai ser tão gigantesco. Talvez você está dizendo assim: irmão, isso é fanatismo. Não é fanatismo, é a palavra de Deus. Se você não crê é outro caso, mas eu quero te dizer, para você que crê, para você que acredita na Sagrada Escritura, para você que acredita que Jesus operou este milagre e muito mais operou, que o texto vai dizer de João que muitos milagres operados não foram escritos e nem o mundo daria conta para ler tantos milagres operados pelo Senhor. Eu quero te dizer nesta oportunidade que quando nós começarmos a obedecer a Ele, vai ter colheita, vai ter bênção, vai ter provisão, vai ter o agir, vai ter benefício, vai ter cura que você quer. Começa a obedecer então, começa a adorar, começa a dizer que Jesus, aleluia,
Eita glória! Começa a adorar, começa a glorificar, começa a obedecer. E o teu coração, ele vai começar a entender que Jesus vai começar a operar. E vai começar por dentro, vai começar internamente. Jesus vai começar a abrir a tua mente. Jesus vai começar a fazer você compreender que a verdade, ela liberta sim do pecado, das drogas, dos vícios, do tráfico, dos homicídios, sim isso, do roubo. Ai irmãos, eu quero te dizer nesta noite que quando começares a obedecer à vontade de Deus e fazendo assim vai ter bênção, sim, é o poder da palavra que opera em nós e é ela que nos diz, é ela que nos afirma que quando os discípulos obedeceram à ordem de Jesus, a colheita foi tão grande, a bênção foi tão grande. Sabe o que vai acontecer? Quando Jesus começar a te abençoar de uma maneira tão gigantesca, tão grande, tu não vai conseguir conter, tu não vai contemplar só. O texto diz que eles compartilharam, eles começaram a divulgar perante aos discípulos que estavam em outras embarcações. Ou seja, o que Deus vai fazer na tua vida vai ser algo tão grande, vai ser algo tão gigantesco que tu não vai conseguir viver para você só. Você vai ter que dividir, você vai ter que compartilhar, você vai ter que dividir, dá mesmo, porque vai ser em abundância. O que Jesus vai fazer vai ser em abundância, e esta abundância vai ter para você, vai ter para sua família, vai ter para os teus amigos, vai ter para os teus vizinhos, e o que Jesus vai fazer vai ser grande. Aleluia. Oh glória. O que Jesus vai fazer na tua vida vai ser coisa grande. Aleluia. E você vai compartilhar. E você vai compartilhar, porque o que Jesus vai fazer vai ser grande. Aleluia. 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 Glória a Deus. O que Jesus vai fazer vai ser coisa grande. Aleluia. Oh, glória a Deus. E quando Simão contemplou esta bênção, este grande milagre, quando ele vivenciou o poder de Jesus sobre a natureza, sobre aquele lago de Genezaré, eu fico compreendendo na minha limitação, irmãos. A noite toda esses homens pescaram. A noite toda deu errado. A noite toda frustrada. A noite toda de decepção. E sabe o que aconteceu? Jesus fez eles voltar para onde deu errado. Ô glória! Ô glória! Você está entendendo o que Deus está falando com você? Deus fez eles voltarem para o lugar de decepção. Ô glória! Ô glória! Glória a Deus! Glória a Deus! O que é que você está querendo dizer, irmão? Hoje eu quero te dizer que Deus vai fazer você ir para o lugar que deu errado. Sabe por quê? Porque a tua bênção, a tua vitória vai acontecer aonde você passou a noite em prantos. Aquele lugar que te escarneceram, aquele lugar que te zombaram, aquele lugar que te desprezaram, aquele lugar que você foi maltratado, aquele lugar que você foi frustrado. Sim, Jesus vai fazer você voltar para este lugar. Jesus está dizendo para você nesta noite, o lugar de frustração, o lugar de tristeza, o lugar de decepção vai ser convertido em lugar de bênção, em lugar de alegria, em lugar de vitória, em lugar de conquista. Aquilo que deu errado, Jesus está dizendo, vai dar certo. Aos caminhos que te levaram e que te foram conduzidos, aonde trouxe dores, aonde trouxe lamentos, aonde trouxe tristezas, Jesus está te dizendo, volta para este lugar, porque é lá que eu vou te levantar, é lá que eu vou te erguer, é lá que eu vou cumprir com a minha palavra. E a palavra de Jesus é volta para o mar alto. Os discípulos estavam
tristes, porque passaram a noite naquele mar frustrado, e Jesus faz lembrar a vós e a nós: volta para o mar alto e lançai a rede. Ou seja, quando vós passar a me obedecer, haverá a oportunidade de você retornar ao lugar de decepção, ao lugar onde o projeto faliu, ao lugar onde o projeto deu errado, ao lugar onde tudo não poderia dar errado e que deu. E Jesus está dizendo: vai ser lá a tua bênção, a tua vitória. A tua vitória e a tua bênção vai ser no lugar aonde deu tudo errado. Dá até dor de cabeça só em pensar em voltar para aquele lugar que eu fui frustrado. Não é assim? Porque os discípulos disseram: Senhor, passamos a noite toda e nada apanhamos. Vírgula. Voltar para aquele lugar, irmão Anderson, que o meu coração foi machucado. Só Deus. Só Deus. Voltar para aquele ambiente onde eu fui desprezado. Quando os discípulos obedeceram a palavra de Jesus, o que foi que aconteceu? Foi bênção. Obedecer a palavra de Deus requer sacrifícios. Obedecer a palavra de Deus requer renúncia. Renúncia àquilo que você não queria fazer. Uma certa vez Paulo disse que o bem que eu quero fazer eu não faço. E o nosso corpo hoje, a nossa vontade hoje, ela pede para vivermos da forma que almejamos. Mas a palavra de Deus, ela nos exorta, ela nos ensina, ela nos admoesta para estarmos na sua vontade. E quando assim a fazemos, os céus se movem ao nosso benefício. Uma certa vez eu vi um certo pregador dizer que estava indo para uma igreja e o caminho que ele estava passando era um caminho deserto, um caminho de muitas árvores, mas que não se ouvia voz e nem se via ninguém. E de repente ele ouviu o Espírito de Deus falar ao seu coração: comece a pregar aqui agora. E ele começou a relutar. Ele começou a questionar o momento, as circunstâncias, o que estava ao seu redor. Pregar para quem, Senhor? E o Espírito de Deus falava forte ao coração dele: comece a pregar a minha palavra. Comece a lançar a rede. Não é a isca. Não é a isca. É lançar a rede. Com Jesus não tem isca para atrair ninguém. Jesus não precisa de isca para atrair você, não. Jesus, quando quer, ele te pegar e lança a rede. E você vem. Ô glória! Não tem como fugir da rede do Senhor. Não tem como fugir da rede do Senhor. E aquele homem começou a lutar. Mas, Senhor, eu vou pregar para quem aqui? Esse deserto. Não escuto voz de ninguém, nem vejo ninguém. E tanta luta, de repente ele começou a pregar. Mas ele começou a pregar tímido, sem coragem. Mas de repente a palavra foi ardendo, a palavra foi ardendo, a palavra foi ardendo. E de repente, quando pensava que não, ele já estava pregando um bom tempo, muitos minutos. E quando ele concluiu a palavra, ele olhou para um lado, olhou para o outro, não viu ninguém, ninguém se converteu, ninguém apareceu. E ele começou a dizer: deu errado. E ele seguiu o caminho. E em um dia posterior, ele estava naquela mesma igreja onde ele estava frequentando. E de repente, quando chegou a oportunidade do pastor da igreja fazer o convite
chamar alguém para aceitar a Jesus, como de costume fazemos em nossas igrejas, e de repente se levantou alguém, um rapaz, e levantou as mãos e foi até lá frente, a igreja começou a orar, e de repente aquele rapaz contou o porquê ele quer aceitar Jesus e aonde ele aceitou Jesus. E ele contou que estava prestes a se suicidar em um certo caminho, mediante uma grande plantação, quando ele ouviu alguém pregando a palavra e dizendo que Jesus amava, que Jesus tinha projeto, que Jesus ia restaurar sonhos, que Jesus ia renovar as promessas, que Jesus tinha um grande plano na vida daquele homem. E de repente a palavra começou a adentrar no ouvido daquele ser, e aquilo que ele estava premeditando a fazer de tirar a sua vida, ele começou a mudar de ideia, e a palavra de Deus começou a habitar naquela vida, e para a glória de Deus, aquele homem não se suicidou, e para a glória de Deus e a alegria daquele pregador, aquele homem aceitou Jesus naquela pregação, naquele vazio, naquele deserto, naquelas circunstâncias desfavoráveis. O que eu quero te dizer é que o que Jesus tem para fazer na tua vida talvez pareça improvável à lógica humana, mas o que Jesus quer fazer, Ele quer fazer algo grande. Aleluia, glória a Jesus. E eu quero orar pela tua vida, eu quero orar pela tua família, eu quero orar pelos teus projetos, eu quero orar pela tua angústia, pela tua aflição, pela tua necessidade, pela tua falta. Senhor meu Deus, nosso Pai, eu te agradeço, Senhor, por esta oportunidade de estar mais uma vez, Senhor, nesta rede social, compartilhando a tua palavra, Senhor, a tua palavra que é vida, a tua palavra que liberta, a tua palavra que transforma. Nos ajuda, ó Pai, nos dá coragem para poder levantarmos esta bandeira que abraçamos. Sabemos que a circunstância está nos oprimindo. Sabemos, ó Pai, que a necessidade nos causa dor, nos causa angústia, nos causa aflição, porque muitas vezes os números apontam para uma margem de erro que eu começo a desacreditar. Mas eu quero, a partir deste momento, Senhor, reacenda, ó Pai, esta chama que está nesse ser. Reacenda, ó Pai, esta chama, ó Pai, que está nessa vida, carente de uma agir da tua parte. Esses discípulos, meu Pai, que acabamos de anunciar a tua palavra no Evangelho de Lucas, capítulo 5, eles estavam tristes, eles estavam frustrados, porque a noite deu errado. E é interessante que o Senhor mandou eles voltar para o mesmo lugar que tinha dado errado, porque a tua palavra, ela é além das fronteiras. A tua palavra, meu Pai, ela subsiste, e a tua palavra, ela é eficaz, que não precisa de auxílio, ela tem o endereço certo de agir, de produzir, de prover. Aleluia, glória a Jesus. E mediante a tua palavra, ó Pai, que pregamos, que anunciamos, que compartilhamos, queremos agradecer ao Pai por esta rica oportunidade a qual o Senhor nos concede de poder, meu Pai, dizer que o Senhor faz, que o Senhor é, e que a tua palavra é poderosa para cumprir, para agir, para redarguir, para exortar, para demonstrar. E segundo o poder que opera em nós, pelo poder da tua palavra, queremos apresentar, meu Pai, essas vidas que estão nos acompanhando, ó Pai. Essa vida, meu Pai, que está passando por uma dificuldade na sua vida conjugal. Este irmão, meu Pai, que está passando por uma dificuldade de enfermo, que está enfermo, que está com a sua saúde debilitada. Quantos, meu Pai, que estão nos hospitais, meu Pai, acamados, né, nos leitos, estão, meu Pai, nas máquinas respiratórias, meu Pai. Muitos, meu Pai, que estão em cirurgia neste momento. Muitos, meu Pai, que estão angustiados em suas casas, trancados dentro dos vossos quartos. Quantos que não têm alegria para sair de casa por conta do caos, por conta, meu Pai, do grande número de notícias que assim têm contaminado as vossas mentes, mas que esta oportunidade
oportunidade, ó Pai, venha haver libertação, venha haver cura, venha haver transformação, venha haver mudança, pelo poder da Tua palavra. E queremos te apresentar, meu Pai, essas famílias que nos ouvem, essas famílias, meu Pai, que estão nos acompanhando pelo canal do Facebook, pelo YouTube. Queremos te pedir, meu Pai, a Tua bênção estendida sobre cada vida, ó Pai, para a Tua glória, para o Teu poder, para o Teu louvor, meu Pai. Abençoa, meu Pai, essas vidas. Vai visitando, meu Pai, essas famílias agora, Senhor. Visita, meu Pai, os vossos lares, os vossos filhos, os vossos projetos. Ah, Senhor, verdade. Quantos que estão aflitos pelos projetos que deram errado. Quantos sonhos, meu Pai, né, que estão desanimados pela falta de recursos. Quantos, meu Pai, que não tem mais vontade de sair às ruas por conta do caos, das grandes notícias que o cercam, que o amedrontam. Mas, meu Pai, pelo poder da Tua palavra, Senhor, Tu és vida. Pregando a Tua palavra, meu Pai, que é vida. Pregando a Tua palavra que liberta. Pregando a Tua palavra, meu Pai, que transforma o mais vil pecador. E queremos, meu Pai, apresentar essas vidas que nos acompanham. Essas vidas, meu Pai, que precisam de libertação, que as algemas, meu Pai, venham cair por terra, que as correntes venham ser despedaçadas, Senhor. Neste momento, visita as mentes, visita os corações, o Senhor que sonda, o Senhor que faz, o Senhor que é, o Senhor que constrói, que reconstrói, que tira e dá, que torna e faz a viver. Pelo poder da Tua palavra, meu Pai, vai visitando agora, Senhor. Vai quebrando, meu Pai, todo empecilho, toda armadilha contrária, vai desfazendo pelo poder da Tua palavra. Sim, Senhor. Vai agora visitando as mentes, vai sondando os corações, vai limpando, purificando. Ah, Senhor, é pelo poder do Teu nome que podemos, meu Pai, fazer tudo isso e muito mais. Não é no nome do irmão Anderson, não é no nome do pastor, mas é no Teu nome santo de Jesus que tudo pode acontecer para a Tua glória, para o Teu louvor, Senhor. Em nome de Jesus, ó Pai, visita agora essas vidas. Visita para essas famílias, meu Pai. Queremos te apresentar, meu Pai, a nossa nação, nosso país, nosso Brasil, os governantes, meu Pai. Queremos te apresentar, meu Pai, nossa legislação jurídica, estadual, eleitoral, executiva, meu Pai. Aonde quer, meu Pai, que tenha algum compartimento, meu Pai, público, toma frente, Senhor. Te apresentamos, meu Pai, nosso estado, Senhor, nossos municípios, nossa cidade, nossos bairros, nossas ruas, nossos vizinhos, nossos amigos, nossos familiares. Queremos te apresentar, meu Pai, a repartição pública, privada e segurança, meu Pai, os motoristas e aplicativos, meu Pai, aonde quer que tenha, meu Pai, alguém ouvindo esta oportunidade, esta programação, meu Pai, que venha a ser curado, que venha a ser abençoado, meu Pai, que vidas venham ser libertas, que as correntes, meu Pai, venham cair por terra e que o Teu nome venha a ser glorificado para a glória Tua, Jesus. Te agradecemos e Te louvamos em nome de Jesus. Amém. Ô glória! Queremos agradecer a você pela tua participação, a você que está pelo canal Facebook, a você que está pelo YouTube. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus te proteja para a glória de Deus, em nome de Jesus. Compartilha, povo de Deus, ô glória!